Voltei para falar sobre Rua do Medo, dessa vez para falar da parte 2, 1978, que dá sequência à trilogia iniciada por Rua do Medo 1994, que tinha lá como protagonistas um casal lésbico. Tem vídeo aqui no canal falando desse primeiro filme, falando desse casal protagonista e da importância de termos vários gêneros cinematográficos com representatividade LGBTQ+. Esse segundo filme não é focado em personagens LGBTs, mas tem a participação das personagens que protagonizaram o primeiro filme, e dentro do casting desse segundo filme a gente tem uma personagem interpretada por uma pessoa não binária. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal e não esquece de deixar aquele like para ajudar esse vídeo a chegar a muito mais pessoas. Rua do Medo Parte 2, 1978 é mais uma vez dirigido e roteirizado por Larry Yaniak. Enquanto no primeiro filme a gente acompanhou a saga da Dina tentando encontrar com seus amigos e com seu irmão Josh uma forma de acabar com a maldição da bruxa e salvar a Sam, esse segundo filme começa exatamente onde o primeiro terminou, com a Sam possuída pela bruxa. Então a Dina e o Josh vão até a casa da Cyberman, que foi a única sobrevivente do massacre de 1978, para saber se eles encontram alguma forma de salvar a Sam. Então o foco do filme se torna a história que a Cyberman conta do que aconteceu em 78. Então a gente sai de 94, onde tinha como protagonistas a Sam e a Dina, e a gente vai para 78, onde temos como protagonistas as irmãs Cindy e Zig. A Zig é interpretada pela Sadie Sink, conhecida por fazer a Max em Stranger Things. É legal que no primeiro filme a gente também teve participação de uma atriz de Stranger Things, a Heather, que protagoniza toda aquela sequência inicial no shopping fugindo do assassino, é interpretada pela Maya Hawke, que faz a Robin em Stranger Things. Nesse segundo filme a gente sai daquele ambiente urbano que tinha o primeiro e vai para um acampamento, que é onde se passa a história. E enquanto o primeiro filme tinha uma pegada mais Pânico, que é um filme dos anos 90, esse filme tem uma pegada mais O Massacre da Serra Elétrica, que é dos anos 70. Ambos os filmes são um terror slasher, mas a gente percebe como o estilo muda de um pro outro. Eu particularmente gostei mais do primeiro filme, eu acho que ele trouxe uns elementos novos para um estilo que já é conhecido. Ele trouxe alguns clichês, mas ao mesmo tempo brincou com o que a gente esperava, então acho que a gente teve mais surpresa e eu particularmente me diverti mais nele. Enquanto esse segundo filme trouxe também vários elementos do slasher, acho que em alguns momentos ele é até mais dinâmico que o primeiro, mas ele seguiu uma linha mais clássica do slasher e acabou se tornando mais padrão, sem trazer nada de inovador como o primeiro filme. Pra quem gosta de uma coisa mais gore, com muito sangue, muitas mortes, acho que isso teve muito mais que o primeiro filme, mas ao mesmo tempo a gente não tinha aquela surpresa do primeiro filme de quem vai morrer e quem vai viver, porque desde o começo a gente sabia que só uma menina ia sobreviver. Então nesse filme ninguém foi poupado, nem quem a gente gostava, nem quem a gente desgostava. E foram umas mortes bem explícitas, com facão entrando, machado cortando, com exceção das mortes de crianças que a direção optou por omitir ou mostrar a tela preta. A surpresa foi descobrir quem ia ser o assassino, quem ia ser controlado pela bruxa, mas isso a gente descobre no começo do filme, né, que foi o namorado da Cindy. E depois no final do filme, quando a gente tem a Final Girl, né, a última garota que sobrevive, né, um clássico também dos filmes de slasher, a narrativa é criada de uma forma a gente pensar que quem tá contando a história é a Cindy, mas no final do filme, quando as duas são atacadas e as duas meio que morrem, né, a que ressuscita é a Zig, e é ela que tá contando a história pra Dina e pro Josh. É interessante que essa brincadeira que o filme faz com o nome, né, de induzir a gente a achar que a Cyberman é a Cindy, foi também um jogo que teve no primeiro filme, da pessoa que a Dina namorava se chamar Sam e induzir a gente a achar que era um menino pra depois descobrir que era uma menina. Será que teremos também uma brincadeira com nomes no terceiro filme? Fiquemos aí de olho. Eu acho que um ponto forte do filme é a relação das duas irmãs que foi construída, né, da Cindy e da Zig. Mesmo que a Cindy tenha morrido no final, a gente acompanhou o arco do relacionamento das duas irmãs, né, e teve um desfecho antes da morte. E também a relação da Cindy com a amiga dela, Alice. A Alice, apesar de não ser uma personagem LGBT, pelo menos pelo que a gente conheceu dela no filme, ela é interpretada por Ryan Simpkins, que é uma pessoa não binária. Inclusive, Ryan falou que para criar essa personagem meio punk nos anos 70, se inspirou em David Bowie e Joan Jett, que são artistas LGBTs e foram ícones naquela época. Ryan disse que para criar Alice assistiu a muitas apresentações
apresentações de Joan Jett, Debbie Harry e David Bowie para entender a sua fisicalidade e como Alice podia querer imitar aqueles artistas. Provavelmente os ídolos que aquela adolescente caótica dos anos 70 teria. Nesse filme a gente também teve algumas ligações e respostas com relação ao primeiro filme. Primeiro a enfermeira do acampamento, que a gente descobre ser mãe de um dos assassinos que apareceram no primeiro filme. Ela é mãe daquela assassina que usava uma navalha e nesse filme a gente conhece um pouco da história dela. E essa enfermeira acreditava na inocência da filha e que ela tinha sido possuída pela bruxa. Então ela tinha estudado e procurado algumas coisas com relação à bruxa para tentar desfazer a maldição da cidade. A gente descobre que a bruxa tinha feito um pacto para viver eternamente e para isso ela teve que dar a própria mão. A Cindy e a Alice usam as pesquisas da enfermeira e encontram o lugar onde foi feito o pacto, a pedra onde aparecem os nomes das pessoas possuídas e o esqueleto da mão da bruxa. E eles acham que a única forma de desfazer a maldição em Shadyside é levar a mão da bruxa até o resto do corpo dela. Mas essa trama de 78 termina sem eles saberem onde está o resto do corpo da bruxa e a mão acaba sendo enterrada próxima à árvore. A gente descobre também sobre o passado do xerife Nick, que no primeiro filme ficou meio dúbio se ele acreditava ou não na maldição. Nesse filme a gente descobre que quando jovem ele estava no acampamento e ele teve um envolvimento com a Zig, e para chegar no posto que ele tá hoje, ele teve que seguir por um caminho um pouco mais realista. Então a culpa dos assassinatos no acampamento é colocado no Tommy, namorado da Cindy, sem citar a parte que uma bruxa o amaldiçoou. Da mesma forma que em 94 ele culpou o Simon e a Kate pelos assassinatos que aconteceram no hospital. De volta a 94, depois da Dina e do Josh ouvirem a história da Zig, eles sabem onde está o corpo da bruxa porque foi onde aconteceu o acidente no primeiro filme, e a árvore onde a mão tá enterrada é aquela árvore que tem no meio do shopping. Inclusive achei fácil demais eles darem só uma cavucadinha e acharem a mão ali naquele canteiro, mas vamos fingir que a gente não viu. Então a Dina leva a mão até o resto do corpo da bruxa e o nariz dela começa a sangrar. Nesse momento a Dina é levada a 1666 e ela está dentro do corpo da bruxa. Então provavelmente no terceiro e último filme da trilogia, a Dina vai ver o ponto de vista da bruxa e tudo o que aconteceu com ela no ano que ela foi morta. Como é o desfecho da trilogia e a busca da Dina por encerrar a maldição e salvar a Sam, imagino que o foco possa voltar a ser esse casal lésbico que a gente teve no primeiro filme. Eu achei interessante a gente ver como essa árvore próxima do acampamento é aquela árvore que tem no meio do shopping e como todo o acampamento é aquele vilarejo que vai aparecer no terceiro filme. Eu tô ansioso pra ver como essa história vai se encerrar e como os pontinhos vão se ligar pra maldição finalmente acabar e livrar a Shadyside. E mais do que isso, né? A gente quer que a Dina consiga salvar a Sam, pelo amor da deusa. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do pato e tchau!